Será que esse calvário acabou? Será que esse desespero vai se findar? O jogo foi complicado, mas finalmente o Santos venceu. Sim, isso não é um teste. Não é um teste, hein? Atenção, atenção, atenção. Extra, extra, o Santos venceu um jogo. Sim, aconteceu. Com o Neymar em campo. Não que ele tenha sido muito importante, né? Diferente do jogo passado, o Neymar não entrou bem, mas ainda assim construiu duas jogadas muito perigosas, né? A gente vai falar sobre isso. O Santos acabou de vencer o Vitória no Barradão por 1-0. Gol dele. Jamais criticado neste canal, Guilherme. De cabeça, num cruzamento que não foi um cruzamento, foi uma fazida de amor de Souza. Cruzamento perfeito na cabeça do Guilherme, o gol da vitória do Santos. Eu acho que os dois times produziram com chances claras para ter um placar um pouco mais vasto. O Santos foi perigoso, embora tenha finalizado bem menos que o Vitória, foi perigoso em pelo menos quatro ou cinco finalizações das sete que tentou. O Vitória teve mais chutes a gol, só que muitos longe do gol, muitos de fora da área e a bola passando muito longe do Brasão, mas o Brasão foi importante em pelo menos três momentos aí, né? Os dois produziram para ter mais gols. Mas eu acho que foi, pelo menos do ponto de vista sem o Neymar, eu acredito que foi uma melhora, principalmente com o Barreal e Rolaser, e a gente vai desenvolver isso, tá? Volto a pedir desculpa que tô sem live, eu volto a fazer live depois do jogo contra o Fortaleza, tá? Lá no jogo contra o Fortaleza eu volto a fazer as lives. Próxima semana, na quinta-feira, eu tô indo pra viajar com a minha família. Eu volto no domingo, já vou direto pro aniversário do meu afilhado. Eu vou ver o jogo, mas não vou conseguir fazer live. Então eu vou fazer um pós-jogo em vídeo mesmo, tá bom? Jogar às 4 da tarde. Se fosse à noite, eu até conseguiria. E aí no jogo contra o Fortaleza eu volto a fazer as lives. Peço desculpa aí quem é membro, peço desculpa aí você que tá esperando as lives, mas eu volto. Fica tranquilo que eu volto, tá? Tô tentando. Vamos ver se eu convenço meu irmão a fazer as lives comigo aqui pra gente ter um pouquinho mais de diálogo durante as lives e aí fica um pouquinho mais dinâmico do que sozinho. Eu não gosto de fazer live sozinho, tá bom? Até consigo, já fiz várias vezes, fazia na época de Facebook, para quem acompanha há muito tempo. Fiz muitas lives sozinho, fiz muitas lives em Twitch também, mas no YouTube eu não sou muito fã não, tá bom? Mas tudo certo, vamos seguir a vida aí, né? Santos acabou de vencer o Vitória com o gol de Guilherme. Vitória não conseguiu marcar diante do Gabriel Brazão, que é o melhor jogador do Santos na temporada. Cara, se o Santos vender o Brasão, eu vou me churrascar na frente do CT. É impressionante, cara. Que goleiro. Vou tatuar Brasão no meu cóccix, bem ali, ó. Brasão. Vai estar aqui bem na minha lombar aqui. Impressionante, cara. Assim, espetacular, que defesas, né? Mas é aquela coisa, se a gente elogia muito o Brasão, vem aquele, ai, você fala isso porque ele joga no Santos. É parar e ver o jogo do Santos, cara. Para e ver um jogo. Cara, é um absurdo de goleiro, cara. Tá catando muito, cara. Do mesmo jeito que a gente elogia o Hugo, do mesmo jeito que a gente elogia o Everton, o Brasão, o Rossi, o Brasão merece todos os elogios também, porque que goleiro o Santos tem. Tá bom? Vamos lá, vamos desenrolar o jogo. Deixa o seu like, que é muito importante. Vai na Foot Fanatics, nossa parceira aqui. 7% de desconto na loja toda. Acho que eu tô só com uma bombeta aqui, que as minhas outras coisas estão lavando. Esta maravilhosa bombeta aqui do Santos, peguei lá na Foot Fanatics, original, da New Era, tá? Eu não sei se tem mais essa, mas tem vários outros bonés do Santos maravilhosos lá na Foot Fanatics. E você tem 7% de desconto na loja inteira no cupom que está aparecendo aqui. Peixão na Foot 7. É só clicar no primeiro link da descrição ou ir neste QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, que você vai direto. Você tem lá vários produtos do Santos, obviamente as camisas desse ano, tem a camisa branca, tem a camisa listrada, já terá a camisa azul, a terceira camisa do Santos que vai ser lançada em breve, né? Temos aí vários outros produtos do Santos licenciados, as camisas de outras temporadas também, mas na loja inteira você pode aplicar o nosso cupom Peixão na Foot 7, tá? Além disso, você consegue colocar o cupom em cima de desconto já dado em outros produtos. Por exemplo, a camisa do Santos da semana da temporada passada tá com 40% de desconto. Você bota lá mais 7 colocando o nosso cupom. Então, vai lá na Foot Fanatics, eu garanto que você vai curtir a maior variedade de produtos de futebol e casuais. Beleza? Tá precisando de um tênis pra sua namorada, pro seu amigo, pra sua babãe, o seu papai, o seu irmãozinho? Tem na Foot Fanatics também. Diversas marcas, tá bom? Vai lá, garanto que você vai curtir. Beleza? Vamos lá, vamos falar aqui da vitória do Santos, né? Vamos aproveitar esse momento. Nosso domingo
né? Não foi estragado pelo Santos Futebol Clube. Depois da desgraça que aconteceu no meio da semana, hoje temos um pouquinho de alegria. Não é querendo me gabar, mas o meu Peixão venceu um jogo. Vou usar todos os memes possíveis para aproveitar esse momento. O Santos foi até o Barradão, pressionadíssimo, com o Guilherme fazendo o seu 7º jogo, o que, a partir de hoje, impossibilita o Santos de negociar o Guilherme com qualquer outro clube de primeira divisão do futebol brasileiro, tá bom? O Guilherme ainda, obviamente, pode ser negociado com clubes do exterior ou clubes de outras divisões nacionais. Mas nos clubes de primeira divisão, o Guilherme já não pode ser mais negociado, como anteriormente ele quase foi negociado com o Atlético Mineiro, tá? Chegou a ser oferecido ao Atlético Paranaense, por exemplo, para lá ele pode ir, por exemplo, mas nesse momento, clubes da primeira divisão foram encerradas essas possibilidades. E o Guilherme vira um personagem muito importante nesse jogo, porque ele vem muito pressionado. A entrevista dele no final do primeiro tempo, assim, não me abalou porque eu tô com muita raiva dele ainda. Eu acho que o torcedor no geral está com muita raiva e acho que a raiva do torcedor do Santos com o Guilherme é completamente justificável, tá? O Guilherme não joga bem. Até na hora que saiu o gol dele, eu falei, daqui 3 meses tem mais, porque ele não fazia gol desde o dia 14 de fevereiro, cara. É muita coisa, 3 meses para um atacante, né? E aí, ele passa a ser um personagem muito importante nesse jogo. Primeiro, o Santos começa o jogo bem desencontrado, né? Com o Vitória tentando jogar em linha alta, marcando a saída de bola do Santos, não encontrando passes para tentar sair para o jogo, né? O Santos muito recuado, com a linha muito baixa, esperando o Vitória e não conseguia ter triangulação para saída de jogo. Alguns raros momentos com o Souza, com o Roleiser e com o Barreal, o Santos tinha um pouquinho de consciência. Até que tem uma escapada, né? O lançamento muito bom para o Guilherme, se eu não me engano foi o João Basso que deu, eu não tenho certeza. Muito bom, o Guilherme sai na cara do Lucas Arcanjo e, cara, ele perde um dos gols mais feitos do ano do Santos. Impressionante o gol. Acho que só o Zé Egivaldo conseguiu perder um gol mais feito do que esse do Guilherme. O Guilherme sai sozinho, desmarcado, com espaço para finalizar na frente do Lucas Arcanjo. Ele olha para cima e chuta a bola para cima. Ah, cara, aí toda aquela fúria que o torcedor do Santos sentiu na quinta-feira, ela vem com força total. E, de novo, é completamente justificável. Eu não vou tirar uma vírgula do que eu falei anteriormente sobre o Guilherme nos últimos 3 vídeos. Eu não vou tirar uma vírgula. Eu continuo com a mesma opinião. Eu continuo querendo saber por que o Guilherme no Santos é um intocável. Porém, hoje ele não foi. E isso eu tenho que ser sincero. Hoje o Guilherme não foi intocável. Ele foi substituído até cedo. Né? E eu não teria mexido naquele momento, mas a gente vai chegar lá. Né? O Guilherme perde um gol absolutamente incrível, uma chance claríssima, acho que foi a chance mais clara do jogo, foi essa chance do Guilherme, e um rebote do Vitória numa boa defesa do Brasão, que o jogador do Vitória cabeceia para fora. Acho que foram as 2 chances mais claras que não viraram gols do jogo. Né? Se eu não me engano foi o Mosquito que cabeceou para fora ali, né? Ou o Kaiser, um dos 2. Mas, enfim, o Guilherme perde um gol assim, ridículo, ridículo. Passa um pouco de tempo e aí aparece para mim o melhor jogador do Santos na partida, no contexto geral de jogo, que é o Souza. O Souza fez uma partidaça, defensiva e ofensivamente. Lógico que do meio do segundo tempo pro final ele estava bem mais desgastado, ele sofreu muito no segundo tempo na marcação, né? Sofreu bastante, mas conseguiu muitas vezes parar o ímpeto do ataque do Vitória, né? Que atacava dobrado ali com Baralhas e com o Lucas Braga, que entrou no lugar do Mosquito no primeiro tempo, porque o Mosquito no primeiro tempo conseguiu fazer uma jogada em cima do Souza. Cara, ele não passou uma do Souza. O Souza foi muito bem defensivamente, que é a parte que a gente mais critica, né? Tem mais críticas com relação ao futebol dele, mas foi muito bem. No segundo tempo ele sofreu bastante, né? Porque por mais ruim que o Lucas Braga seja, a gente sabe, ele tem velocidade, ele tem força física, às vezes ele consegue passar. E ele passou uma dessas pelo Souza, né? E aí, como era dobrado, aí ele sofreu bastante, porque quem entrou ali foi o Tassiano. E o Tassiano, quando entrou, ele entra muito para funilar no meio, né? Para ajudar na marcação. Mas, enfim, o Souza é o principal jogador do Santos para mim, já tô falando agora. Ele faz um cruzamento assim, mais 18 na cabeça do Guilherme, que fez um belo gol de cabeça. Sejamos justos, se posicionou muito bem entre o Lucas Alter e o Zé Marcos e apareceu completamente desmarcado para cabecear
a bola sem dar chances pro Lucas Arcanjo, que fez uma boa partida também, tá? O torcedor do Vitória não pode reclamar de seu goleiro, que também, quando foi necessário, tava ali para fazer boas defesas, né? Não foi só o Brazão que trabalhou, os dois goleiros trabalharam, então qualquer placar seria justo. Eu não posso ser desonesto e falar, pô, o Vitória merecia vencer. Como em outros jogos eu venho aqui e falei, olha, esse placar é até mentiroso, tipo o empate contra o Bahia. Eu acho que o Bahia merecia vencer o Santos naquele jogo, foi empatado. Nesse jogo eu acho que qualquer placar seria justo. O Santos vencendo não é injusto. Se o Santos fizesse 2-0 ou 2-1 no Vitória não seria injusto também. É que você pega número, você olha pro número e fala, caramba, o Vitória finalizou 17 vezes. Pelo menos 7, pelo menos 8 foram finalizações muito ruins de fora da área. Você pode parar e ver os melhores momentos ou o compacto do jogo que você vai ver. São finalizações simplesmente os caras pegavam a bola na entrada da área ou de média distância e chutavam de tudo quanto é jeito. E isolaram a bola várias vezes, né? E pelo menos o Brasil fez umas 3, 4 defesas em finalizações muito fracas que ele defendeu com muita tranquilidade. Então assim, por mais que tenha um volume de finalizações que realmente foi alto, não foram num todo finalizações muito perigosas. Eu acredito que em número de finalizações perigosas foi bem parelho, tanto o Santos quanto o Vitória, né? Acho que teve pelo menos 3, 4 chances boas para os dois lados, de chances claras, chances boas e que poderiam se tornar gol, além do gol marcado pelo Guilherme, né? O Guilherme faz esse gol, né? E aí, né, vem o primeiro tempo aí que o Vitória tenta, fica mais com a bola também. O Santos entregou a bola pro Vitória, sofreu bastante no campo defensivo, recuou muito as linhas, tentando buscar contra-ataque, né? E aí o Santos entrega a bola pro Vitória e passa a sofrer um pouquinho depois de marcar seu gol, né? Porque tenta simplesmente explorar os contra-ataques. Eu não gosto desse tipo de postura. Eu acho que o Santos jogar muito recuado é prejudicial pro próprio Santos, mas a situação é tão calamitosa que o Kleber Xavier preferiu apostar numa defesa um pouco mais forte, embora isso seja um problema muito grande para o Santos, porque o Santos não tem uma defesa extremamente segura, é uma defesa bem sofrível, apesar, que sejamos justos, da melhora no setor defensivo desde a chegada dele. Não marcava gols, mas defensivamente é um time que vem sofrendo poucos gols, mas como o time não faz gols, então qualquer gol é perigoso, né? E aí o Brazão passa a se destacar, fazendo 2 boas defesas no primeiro tempo. Nessa chance clara, inclusive, um chute da esquerda que o Brazão espalma para o lado. E aí o jogador do Vitória, que se eu não me engano, era o Mosquito, ele cabeceia para fora numa chance muito clara também. Então, tão clara quanto a chance do Guilherme foi essa do Vitória, nessa ótima defesa do Brazão, né? E aí a gente fala, pô, chances claras, né? Uma muito clara para um, uma muito clara para o outro e o gol do Guilherme. Acaba o primeiro tempo, o Guilherme vai falar, ele quase chora, né? Ele fala de que tá sofrendo ainda pela eliminação, pede desculpa pelo pênalti perdido na quinta-feira, fala que tá lutando muito, que recebeu muito apoio, tanto do grupo quanto de torcedores que foram até o hotel, né? Receber o Santos e tal. Cara, assim, a gente entende, a gente tenta entender, eu tento ter um pouquinho de sensibilidade também, mas eu acho que o torcedor do Santos, no modo geral, tá de saco cheio de ter sensibilidade, de entender. O jogador é uma pessoa também. Eu entendo que ele é uma pessoa. Claro que eu entendo. Que ele tem sentimentos, que ele tem sofrimentos também, que ele passa por dificuldades. Mas o ponto não é só a presença do Guilherme. O fato é, o incômodo com o Guilherme se dá pela maneira dele ser um jogador intocável. Talvez no jogo de hoje tenha vindo uma resposta do banco de reservas dele não ser mais intocável. Pode ser importante, e eu falei disso, né? Ele pode até ser titular. O problema é que ele não sai nunca. Hoje ele saiu até cedo. E a gente tem que falar sobre isso, né? Segundo tempo volta, o Santos sem modificações. Eu achava que o Neymar já ia voltar logo na trocada, na virada do tempo. Não voltou, voltou com o mesmo time. E o Santos estava bem quando o Kleber Xavier começa a mexer. Tanto o Roleiser quanto o Barreal, principalmente, e até o Guilherme, estavam se aproximando bem, estavam ajudando o David também, jogando perto um do outro. O Santos estava com um pouco mais de domínio de campo na hora que o Kleber resolve mexer, né? E aí ele resolve mexer colocando o Neymar no lugar do Barreal e o Tassiano no lugar do Guilherme. E ele puxa demais o time para trás. O Santos, a partir desse momento que estava um pouco mais à frente, dando trabalho para a defesa do Vitória, o Santos recua. Solta o Neymar lá na frente, o Neymar não volta, e eu acho que isso tá muito que acertado, né? O Neymar não entrou bem, tá? Apesar disso, ele conseguiu fazer 2 jogadas muito importantes. Mas assim, soltar o Neymar não volta, cara. Fica aí. O David vai voltar, o Luca depois entra, vai voltar, o Tassiano volta, os outros voltam. Você fica aí. E ele deu um pouquinho de Neymar e Roleiser pra gente. Apesar desse recuo,
o Santos ainda saiu com muito perigo, né? Porque o Vitória tinha a bola no campo de ataque, mas era muito cruzamento para a área e chutes de longe, que passavam muito longe do Brasão, então não chegava com muita contundência, né? Dois momentos que o Vitória chegou foi num cruzamento, acho que do próprio Lucas Braga, que a bola é desviada pelo Luan Pérez e a bola quase engana o Brasão. O Brasão estava muito rápido no reflexo, conseguiu voltar para fazer a defesa, porque a bola iria para gol contra, né? E a gente vai passar. Vou passar em jogador a jogador pra gente dar uma comentada, tá bom? E aí, nesse momento que tem Neymar e Roleiser juntos, o Santos fica mais ou menos um 4-4-2, né? Tudo bem que o Tassiano fazia o flanco esquerdo, também não foi bem, né? Defensivamente, eu acho que ele até contribuiu. Ofensivamente, pavoroso, e a gente vai chegar nisso, né? Fazia esse flanco esquerdo, quando o time afunilava, o Neymar abria para a esquerda, o Tassiano fechava como um segundo atacante para se aproximar do David. Mas teve a grande chance do Santos no segundo tempo, né? Que é o chute do Roleiser de média distância, que a bola explode na trave, né? O Lucas Arcanjo estava vendidaço no lance. Foi uma jogada de triangulação do Santos, do Gabriel Bontempo com o Roleiser, né? Eles se aproximaram e tal, o David se aproximou, teve uma tabela entre os três, o Roleiser consegue puxar para a esquerda e dá um belo chute e a bola acaba batendo na trave, né? Seria muito bom ter aquele gol do Roleiser para dar uma tranquilidade pro jogo do Santos, porque ainda assim foi um jogo muito tenso. E a partir disso, só deu Vitória. O Vitória ficou com a bola, o Santos ficou extremamente recuado, perdeu o meio de campo, e minto, né, cara? Foi uma triangulação do Roleiser com o David, porque o Bom Tempo entra no lugar do Roleiser. De cabeça é complicado, né? É isso. Foi uma triangulação do Roleiser com o David, esse lance aí. O David desce para o lado direito para fazer a jogada. Exato. Tem outra boa chance do Santos num chute do David, que ela passa raspando a trave do Lucas Arcanjo também. O David dá muito mais mobilidade pro ataque do Santos, né? Por mais que ele tenha finalizado pouco, e eu acho que falta até físico, porque teve um lance no primeiro tempo que ele chega com condições e em velocidade para tentar a finalização e ele acaba perdendo no corpo pro zagueiro, pro Alter, né? Na jogada. Mas ele dá muito mais mobilidade de ataque, né? Movimentação, triangulações, troca de passes, puxa e abre marcação. Isso é muito importante. Ele faz muito mais o facão do que o Tiquinho. O Tiquinho é só um pivô hoje, né? É o cara que joga de costas pra zaga e não tem vencido quase nenhum duelo. O David tem velocidade, explosão. O problema do David é a força física. Ele não tem força física pra trombar com os zagueiros o tempo inteiro. Mas ele tem mais predicados que o Tiquinho oferece nesse momento. Tá certo? E aí ele tira o Roleiser depois para entrar o Gabriel Bontempo, porque eu acredito que ele entendeu que o Santos perdeu meio de campo. Como o Vitória começou a ficar muito com a bola ali no campo de ataque e o Santos não conseguia ter saída, o Neymar entrou mal porque toda a bola que passava pro Neymar não tinha continuidade. Porque o Santos estava muito recuado e o Neymar não ter entrado bem também não facilitou nessa parte, né? Não tinha alguma triangulação, a bola não prendia ali e o Santos conseguia sair pro jogo, né? Ele errou até alguns passes bobos ali, o Rincon também errou uns passes completamente inexplicáveis, no campo de defesa, no campo de ataque também, sabe? Então ficou um jogo de pichotada. O Santos, a bola vinha para defesa do Santos, era pichotada do Luan Pérez, pichotada do Basso, pichotada do Léo Godoy, até que o Basso é substituído com o Cãibra, porque não jogava, né? Veio jogar e entrou o Luizão, que quase faz um pênalti. Cara, assim, aquele lance do pênalti, do eventual pênalti no Kaiser, o Luizão bota a mão realmente nos ombros ali do Kaiser, mas o Kaiser, ele desaba, como se fosse tipo uma manteiga, cara, derretida. Então, eu acho que a hipervalorização do Kaiser diminuiu o impacto do lance. Por quê? Como o Luizão já encosta nele, ele já sai desabando, se ele tenta brigar pelo lance, talvez o pênalti pudesse ser marcado. A minha leitura do jogo do lance é essa. É uma possibilidade de pênalti, né? Só que a hipervalorização do Renato Kaiser acabou diminuindo o impacto do lance. Porque é literalmente isso. O Luizão encosta no ombro dele, o Kaiser já desaba. Se ele tenta brigar pelo lance, o Luizão ia segurar ele, cara. Tanto que quando o Daronco manda o jogo seguir, o Luizão se benze. Porque, tipo, ele entende que ele correu um risco muito grande ali. Poderia ter sido marcado o pênalti sim, cara. Acho que seria um absurdo, porque o Kaiser mais valorizou do que o contato existiu, mas o Luizão buscou o contato também. É que não foi impactante ao ponto de ser convertido em pênalti, né? Mas é aquela coisa, vai vir gente aí falando que eu tô passando pano, que eu nunca critico o meu time,
que eu, quando é lance a favor do meu time, eu faço vista grossa, mesmo sendo mentira, porque as pessoas gostam de inventar coisas pra se apegar, né? Já falei até lance aqui que um monte de gente discordou de mim, dizendo que o Santos foi beneficiado em determinado lance, e mesmo assim, né, as pessoas resolvem esquecer esse tipo de coisa. Dito isso, quando entra o Gabriel Bontempo, o Santos tenta ter um pouquinho mais de escape pelo lado direito, né? O Tassiano, ele vai literalmente para o campo de defesa, basicamente, ajudar na destruição das jogadas. Então a gente fica com o Luca Meirelles, que entra no lugar do David Washington, o Neymar à frente, né? O Luca e o Neymar à frente, o Gabriel Bontempo ajudando o Zé Rafael, que bom que jogou 90 minutos, o Rincon e o Tassiano. Então fica um 4-4-2 com duas linhas de defesa muito baixas, né? As quatro da defesa, o Léo Godoy, o Luizão, o Luan Pérez e o Souza. E bem baixo também o Tassiano fechando do lado esquerdo, o Bontempo fechando do lado direito, o Zé Rafael e o Rincon fechando pelo meio, tendo o Neymar de válvula de escape e o Luca Meirelles para auxiliar. E aí, já perto do final do jogo, o Brasão faz duas defesas ali que, né, cara, é assim, é o bicho do jogo, né? Entrega o bicho pro Brasão e vamos ser felizes. Né? Ele foi muito importante na hora que o Vitória estava pressionando. O Vitória mereceu o empate pelo que produziu no segundo tempo, apesar de muitos chutes completamente desconexos e perdidos e tal. O Vitória levou muito perigo à defesa do Santos, tá certo? Mas justamente nessas escapadas o Neymar conseguiu prender a bola algumas vezes sofrendo faltas. Uma das faltas foi uma falta muito perigosa na entrada da área, que foi uma jogada praticamente perdida. Mas é o Neymar, né, cara? Por mais que ele esteja muito combalido comparado ao que ele já rendeu, ele ainda assim conseguiu tirar da cartola a jogada ali, sofreu uma falta e quase fez um gol, né? Que o Lucas Arcanjo conseguiu fazer uma boa defesa na cobrança de falta, né? Teve uma chance também que ele chuta de fora da área e o Arcanjo também faz boa defesa. E a chance do gol do jogo, que aí, cara, não tem como defender o Tassiano, cara. Eu falei no último vídeo, então eu tô bem tranquilo pra falar. Eu acho o Guilherme fraco, mas o Tassiano é bem pior que o Guilherme. O Neymar, ele consegue dar uma arrancada em velocidade, ele vence na velocidade, né? É malandro e vence na velocidade, se eu não me engano. Era o Baralhas, né? Não, não era mais o Baralhas, acho que era o Alter já, né? Enfim, ele vence na velocidade, sai no contra-ataque, o Tassiano passa livre no meio, o Neymar toca pra ele, o Tassiano se embaralha com a bola, erra o passe pro Neymar, a bola volta pro Tassiano e ele faz o quê? Fura. Exatamente isso, né? E aí você fala, cara, como é que o Santos, depois de tantos avisos da torcida, tantas coisas, o Santos foi lá e pagou, né? Ainda não pagou, né? Porque se vai pagar, não sei. 32 milhões de reais pelo Tassiano, cara. Todo ano o Santos tem um novo Patrick. Teve o Patrick ano passado, já teve outro, já teve o Leandro Donizete. O Patrick é um símbolo agora, né? Já teve outros em outros momentos, né? Que é aquela contratação que todo mundo fala, não traz, que vai dar merda, o cara não vai funcionar, esse cara não aguenta mais, ou esse cara tá muito mais velho, não dá, esse cara não combina nada com o nosso time, esse cara não tem talento suficiente pra jogar com a nossa camisa. Todo ano o Santos faz isso, cara. Todo ano tem um Patrick ali. Já foi o Leandro Donizete, já foi o William Maranhão, já tivemos ele, já foi Eugênio Mena, lateral esquerdo. Tivemos vários ao longo da história. O desse ano é o Tassiano. Só que o Tassiano, de todos esses, é o mais caro da história. De todos esses erros estratosféricos de contratações do Santos, o Tassiano é o símbolo de mais caro da história. Porque, cara, o que define o lance do Tassiano nesse gol perdido é ruindade. Falta de leitura de jogo. Aí o Neymar, cara, o Neymar faz a jogada, ele olha pro lado e fala assim: Meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida, cara? Eu jogo com o Tassiano, meu irmão. É impressionante. E, de novo, eu não acho que o Neymar entrou bem. Só que mesmo não entrando bem, ele conseguiu fazer 3, 4 jogadas muito perigosas. Entende? Essa é a diferença. O Tassiano entra bem, ele não consegue jogar bem. O Tassiano bem fisicamente, ele não entrega nada. O Neymar mal entrega muito acima. Imagina o Neymar meio pau. É muita diferença, cara. É muita diferença. Era o gol. O Neymar deu o gol pro Tassiano, cara. Ele puxou o contrato. Ele devia ter ido sozinho. Ele não foi fominha, como ele deveria ter sido. Coisa que o Guilherme é em diversos momentos. Hoje não foi. Hoje ele estava mais ligado no jogo, né? Mas, enfim. Depois desse lance, praticamente o jogo acabou. O Santos venceu. E o Kleber Xavier encontrou algumas alternativas. E a gente tem que destacar os pontos positivos. Obviamente que a gente mantém o Gabriel Brazão, que é o melhor jogador do Santos na temporada. Foi primordial de novo hoje. Apesar de que eu acho que o Santos teve uma melhora sim no desempenho, tá? Sofreu bastante defensivamente, jogou muito atrás, jogou muito pressionado.
entregou muito a bola pro Vitória e ficou muito no campo de defesa esperando o Vitória para tentar jogar no contra-ataque, mas eu entendo também que é um time que tá na zona de rebaixamento, muito pressionado e precisa de resultado. Mas quando teve a bola nos pés, eu acho que o Santos foi um pouquinho mais consciente, quando soube o que fazer com a bola, né? Então assim, a gente pega da faixa até o gol do Guilherme ali, algumas jogadas interessantes por parte do próprio Guilherme, do Souza, do Barreal, do Rolaser e do David. Eu acho que teve alguma coisa. Eu acho que no primeiro tempo a gente teve más apresentações, principalmente do Rincon, que não estava muito bem. Eu acho que o Zé Rafael no primeiro tempo não foi muito bem. O Léo Godoy nem se fala, ele é só de chutão. Ele virou basicamente um cara para dar carrinho e dar bicuda. É isso. O Baço também não passa segurança nenhuma. Zero segurança. Destaco positivamente, eu acho que o Luan Pérez, apesar de ainda muito lento, tem melhorado, principalmente quando tem a bola nos pés, né? Ele tem segurança para ajudar a construir o jogo. Eu acho que é o grande diferencial do Luan Pérez, ajudar na construção de jogo. O Souza nem se fala, aproveitando as oportunidades, muito bem, né? Segundo tempo, o Zé Rafael melhorou bastante, inclusive na saída de jogo, na distribuição de passes, né? Um pouco mais consciente do que o Rincon, que falhou muito, mas ainda assim é melhor que Pituca e Schmidt. O Rolaser, eu acho que o Rolaser tá cada vez mais seguro. Algumas arrancadas, algumas jogadas em velocidade, né? Dribles, visão de jogo. Eu acho que ele tá cada vez mais seguro. Ainda acho que é pouco, perto do valor que foi pago por ele, mas eu acho que ele tá cada vez mais seguro de si, né? Confiante. E um cara desse nível, que tem muito talento, sim, confiante, faz muita diferença. O Rolaser é um jogadoraço, né? Eu vejo muito ele do jeito que eu vejo o Garro no Corinthians, que demorou um pouco para engrenar e depois que engrenou, tomou conta da posição, né? É um jogador extremamente importante. O Rolaser eu vejo dessa mesma maneira. Eu acho que com o tempo ele vai ficando cada vez mais importante, cada vez mais diferenciado e cada vez mais primordial. Gostei bastante do Barreal também. Eu não teria trocado na hora que entrou o Neymar, por exemplo, né? Eu teria colocado, naquele momento, se fosse mudar, apenas o Neymar no lugar do Guilherme. Só isso. Passava o Barreal ali pro lado esquerdo, o Rolaser aqui pra direita, ou deixava o Neymar de segundo atacante, tendo o Barreal e o Rolaser como meias, né? Eu teria feito isso. Mas, quando ele mexe ali e bota o Tassiano, eu acho que ele pensa muito na maneira de segurar o time do Vitória. Porque, como o Souza estava sofrendo muito com o ataque dobrado do Vitória, ele colocou o Tassiano para auxiliar na marcação. Tanto que o Tassiano vai basicamente pro campo de defesa e fica ali fechando a área junto com o Souza, né? Porque o Souza fez um primeiro tempo assim de almanaque, o Mosquito não passou uma por ele, no segundo ele passou a sofrer um pouco mais. E aí o Vitória começou a criar, principalmente atacando pela defesa, né? Pelo lado esquerdo da defesa do Santos. Então eu acredito que ele mexeu pensando nisso, porque o Guilherme já no segundo tempo não estava auxiliando muito defensivamente. O que me agrada, o fato dele ter mexido no Guilherme cedo. Porque o Guilherme no jogo anterior, ele estava trotando já no segundo tempo. Esse time precisa melhorar fisicamente. O Fábio Massaredian tem muito trabalho aí para melhorar a parte física do time do Santos. Tem muito trabalho. Mas, sim, vejo uma segurança um pouco maior e, pelo menos, né, até se tivesse empatado ou até perdido, eu ia falar, teve algumas coisas positivas, né? Porque é muito difícil você ver isso em derrota, mas na parte de construção, quando você teve mais técnica envolvida, né? Rolaser e Neymar, o Rolaser e o Barreal aproximados. Eu acho que o Santos tem muito a ganhar com a volta do Soteldo, tendo o Neymar disponível também. A gente só torce para que o Neymar renove seu contrato. Ele precisa renovar o contrato, né? Mas eu vejo um caminho sem ele também, tá bom? Porque pelo menos hoje o gol do Santos não saiu. E as grandes chances, né? Acho que o Santos teve boas chances de fazer gols, além do gol marcado, sem ter o Neymar em campo. Então, o anímico dele ainda é muito importante, mas eu vou muito de acordo com o que ele falou, apesar de ter dito no último vídeo, que a maneira que ele falou talvez não tenha sido a melhor escolhida, mas eu vou muito de acordo com o que ele falou. A gente não pode ser dependente dele. O Santos não pode ser dependente dele de que ele vai resolver todas as coisas. Como foi contra o CRB, por exemplo. O jogo foi paupérrimo, o Santos teve pouquíssimas chances. Nesse, eu acho que o Santos foi um pouquinho melhor, sabe? Mas ainda assim é muito pouco. O Santos pegou um adversário que também está na zona de rebaixamento. O Santos ainda não saiu, mas está a uma vitória de sair agora, né? Mas enfrenta um adversário muito difícil na próxima rodada, no próximo fim de semana, que é o Botafogo. O Santos tem tempo para trabalhar, para melhorar, para encontrar alternativas. Tem a volta do Zé Ivaldo, né? Tem a volta do Escobar, mas eu, no meu ponto de vista, entendo que o Escobar tá muito bem, mas eu ainda prefiro o Souza tecnicamente, cara. O Souza
é muito bom. Talvez, da gente conversar aqui, eu até tuitei sobre isso, seria interessante a gente pensar, talvez, num esquema com 3 defensores, tendo o Escobar como um zagueiro pelo lado esquerdo para ter o Souza na ala. É uma maneira de se pensar. Você tiraria o Guilherme do time, obviamente, né? Porque você teria que ter um ala. Você ganharia um defensor, é o Escobar, que também vai te auxiliar a sair pro jogo. Mas você tem mais possibilidades ofensivas. Dá para pensar nisso? Num 3-6-1 ou num 3-5-2? Será que dá para pensar nessa alternativa de jogo? Tendo o Roleiser e o Neymar começando um jogo? Eu não sei, eu acho que já dá pra abrir esse leque e pensar nessa alternativa. Pô, mas o Escobar é muito baixo. Eu concordo, o Escobar tem 1,72 m de altura, mas a gente tem alguns defensores aí do futebol recente que também são baixos e conseguiram fazer carreira como zagueiros, né? Por exemplo, o Medel fez a carreira inteira basicamente como primeiro volante e como zagueiro com 1,71 m de altura. Né? Jogou Copa do Mundo como zagueiro com 1,71 m de altura. Óbvio que a gente tem o Cannavaro gigantesco, no tamanho de jogo, mas na estatura 1,75 m. Obviamente você tem algumas coisas aí que um jogador tão baixo na linha defensiva pode prejudicar, mas você tem toda a parte de chão com ele, né? E óbvio que um jogador baixo também pode ser bom no jogo aéreo, né? Óbvio que o Escobar num jogo aéreo não vai marcar o centroavante de 1,90 m, né? Ele vai continuar marcando ponta. Então, talvez possa ser uma alternativa de jogo, porque nesse tipo de jogo, né, que o Botafogo tem as pontas como seus principais aliados, você ter uma marcação dobrada aí, talvez seja interessante do que aí você pensar, caramba, né? Se eu for com o Guilherme, talvez eu tenha um ganho ofensivo maior, mas tendo o Souza e o Escobar dobrando na lateral, na esquerda, eu tenho um poder de marcação um pouco maior e uma saída de cruzamento muito melhor. O Souza cruza muito melhor do que o Guilherme, por exemplo, né? A levantada que o Souza dá na área ali é de Kleber. Então, assim, é só uma alternativa que eu pensei. Eu não sei se te agrada, né? Eu só pensei nisso. A gente até teve momentos assim com o Dodô fazendo o terceiro zagueiro no ano do rebaixamento, que é aquela melhora que o Santos tem, a melhora da morte, né? Aquela melhora ali que o Santos tem com 3 zagueiros, o Dodô jogando pelo lado esquerdo, só que o Dodô já é uma pessoa de 1,83 m, já é mais alto, então tem a estatura como aliada. Mas eu não sou contra zagueiro baixo, não, tá? A gente tem historicamente aí o Ivan Córdoba, colombiano, jogou na Inter de Milão anos a fio aí, era um zagueiraço com 1,70 m de altura. Zagueiraço. Inclusive na jogada aérea. Óbvio que o Escobar não é um zagueiro, né? Seria uma adaptação, mas é uma possibilidade. A gente vê isso muito acontecendo aí fora do Brasil, com o Guardiola, por exemplo, quando ele botava o Kyle Walker para ser um terceiro zagueiro, uma pessoa de 1,74 m, né? E jogando como zagueiro numa linha de 3. Pode ser uma alternativa, você pode buscar isso. Eu não acho que isso vai acontecer. Caso aconteça de ser dobrado, é muito possivelmente com o Escobar de lateral esquerdo, com uma linha de 4 na defesa e o Souza de ponta esquerda. Já não sou tão entusiasta disso, porque é extremamente fora de posição. Numa ala, eu acho que pode ser até uma alternativa mais acessível. Mas muito possivelmente no jogo contra o Botafogo a gente vai ter o Escobar de volta à linha defensiva. Acredito que o Léo Godoy vai ser mantido. Ele é ruim, ele é fraco. Eu acho ele péssimo, não acho ele chega na unha do JP Sherman, mas ele é aguerrido, ele luta pela bola e tem técnico que adora isso, né? Acho um tesão esse tipo de coisa. Então, muito possivelmente no próximo jogo a gente tenha talvez o Neymar de titular e a gente vai ter o Roleiser do lado direito, com o Neymar centralizado. Espero que o David seja mantido, porque ele é melhor que o Tiquinho hoje. Vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver. Mas me agradou mais, tá? Me agradou mais. Eu gostaria muito de ver um Zé Rafael de 5 e o Gabriel Bontempo de 8 também. Ou até o Tassiano de 8 aí, porque marcando ele consegue fazer alguma coisa. O problema do Tassiano são as outras coisas, né? Bola no pé, né? Passe, essas outras, velocidade, força, essas outras coisas aí eu acho que é bem complicado, né? Construção de jogo. Mas talvez para destruir ele possa até auxiliar. Mas vamos ver, né? Deixa sua opinião aí nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Amanhã tem mais vídeo aqui. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu.